Pais amados, louvado seja o Senhor que tem sido, louvado seja o nome do Senhor. Eu me regozijo em revê-los e em poder estar servindo a Deus com vocês. Para mim, eu sei que eu poderia servir a Deus sozinho, né? Tem casos em que as pessoas não podem se congregar, mas elas servem a Deus. Mas é muito melhor servir a Deus junto com vocês. É coisa preciosa ter irmãos, formar uma comunidade, estar junto, unidos, onde há uma dedicação de um para com o outro, onde há uma proteção. Outro dia eu falava com alguém que é discípulo meu, e eu estava falando sobre essa graça de congregar. A graça de congregar. Atualmente, por causa das ações má de alguns líderes, muita gente tem deixado a congregação, né? Pararam de congregar, não confiam mais na liderança, principalmente da liderança evangélica no Brasil. Eu não posso falar muito de outros lugares, mas ouço também, leio, que na Europa tem grandes templos, Nivaldo teve por lá, né? São grandes templos com meia dúzia de pessoas dentro, entendeu? Houve uma saída do sistema, houve uma saída do meio congregacional, houve um desfazer da congregação. Mas o escritor aos Hebreus, ele disse que a gente não deve abandonar esse hábito de congregar. Só não deixando a vossa congregação. Ou seja, não parem de congregar. Porque a igreja é um projeto de Deus parecido com a família, é uma extensão da família. A igreja de Jesus, você entende quando eu falo igreja, né? Igreja não é o templo. Igreja é a reunião nossa. Também igreja não é eu sozinho. Tem que entender isso. Eu já encontrei pessoas que disseram, eu sou a igreja. Não. Para ser igreja precisa ser no mínimo 2 ou 3. Porque a eclésia é uma assembleia, né? Então, igreja é uma assembleia. É uma congregação, uma reunião. De sorte que um sozinho não é igreja. É preciso ter no mínimo 2 ou 3, como Jesus falou. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali estou eu no meio deles. Olha que coisa interessante. E a igreja, a congregação, ela é uma extensão da família. E visa dar família para os que não têm família. Você entende? Na igreja todos são abrigados, todos devem ser abraçados, todos devem ser atendidos, todos devem ser amados, todos devem ser protegidos. Essa é a função da igreja na terra. Brilhar com a glória de Deus através do aprendizado de Jesus, ou seguindo o exemplo de Jesus, né? Precisamos brilhar em harmonia, compreensão, entendimento, né? Parceria, certo? Comunhão, que vem do partir pão juntos, né? Então, a igreja, ela é para ser assim. É para ser aquele lugar onde o irmão está lá desempregado, o irmão está com dificuldades, ele procura o quê? A congregação dele. Por isso, quem não congrega tem problema. Porque quem não congrega não tem congregação. Vai pedir ajuda para quem? Entendeu? No caso, tem algumas famílias que são unidas. E aí recorre à família. E os que não têm mais família? Ou aqueles que a família também está já empobrecida, ou não tem o suficiente nem para eles. Não é verdade? A igreja visa repartir o pão, repartir
o que tem e ajudar uns aos outros. Essa é o grande projeto de Deus para a igreja. De sorte que a igreja, então, ela faz a grande família de Deus, é a reunião da grande família de Deus. Então, congregar é algo maravilhoso, é algo que nós não devemos nunca deixar de fazê-lo, nunca. Sempre devemos buscar congregar. Tem algumas coisas que só se alcança através da igreja. Por exemplo, dons, onde Deus edifica cada um de nós, né? Deus se manifesta através dos dons. Mas os dons do Espírito e os dons do ministério é dado à igreja. É dado para a congregação, na congregação. E dentro da congregação, os dons se somam. E eles acabam, os dons de Deus, edificando todo o corpo, toda a congregação, toda a igreja. Tem irmãos que não aprenderam isso, não aqui entre nós, graças a Deus, porque aqui tenho vos ensinado todo o conselho de Deus, não tenho me desviado nem para a direita, nem para a esquerda. Eu tenho sido fiel à palavra do Evangelho, né? Mas tem irmãos que não aprenderam ainda, como nós aqui, que ainda não chegaram nesse nível de conhecimento que a gente já tem chegado. Só para você ter ideia, tem irmãos que estão há 30 anos congregando em uma denominação evangélica e não conhecem os mandamentos de Jesus. Não fizeram um passo a passo com Jesus. Anos e anos na igreja, não fizeram um passo a passo com Jesus. Às vezes até parece que nós estamos pregando algo novo. Parece que o irmão Adilson assim trouxe uma doutrina nova. Não, eu posso falar como o ancião, o presbítero, apóstolo João, que escreveu na sua cartinha e ele disse assim: olha, eu não tenho um mandamento novo, eu não estou trazendo uma coisa nova, eu estou falando aquilo que desde o princípio foi pregado. Aquilo que tem vindo desde o princípio, o que Jesus ensinou, o que os apóstolos ensinou. Só que no decurso de séculos, foi deixando de lado, foi sendo deixado de lado a palavra do Evangelho, o ensino apostólico, e foram infiltrando dentro das denominações evangélicas os seus dogmas, os seus regimentos, os seus catecismos com toda a sua doutrina, entendeu? E o ensino de Jesus foi ficando em segundo plano, porque outros ensinos passaram a ter prioridade na maioria das congregações. Você entende? Aí quando alguém resolve falar o evangelho como o evangelho é, sem inventar, sem trazer nada acima do evangelho, não, suplantando ele, parece que está pregando algo novo. Parece que está anunciando mas isso aí está anunciando coisa nova aí. Não, nós estamos voltando ao princípio. Nós estamos voltando ao primeiro amor. Nós estamos voltando à base fundamental da doutrina de Cristo. Nós estamos voltando ao ensino apostólico para vivermos no presente século sóbria, justa e piamente. Porque quem que realmente vai ser abençoado por Deus constantemente? Quem que realmente é abrigado pelo Senhor, protegido pelo Senhor? Primeiro, o que tem sobriedade. O que não anda por aí como maluco, como um nécio, um tolo. Aquele que não anda por aí acreditando em tudo quanto é coisa, mas aquele que está maduro para discernir as vozes, os espíritos e a própria doutrina. Esses vão ter paz na sua vida, né? Porque o que anda sem sobriedade, que está entorpecido por tudo quanto é água
de tudo quanto é congregação, envolvido com tudo quanto é doutrina, e numa mistura de ensinamentos, este não vai ter sobriedade. Esse vai ficar como um bêbado, vai cambalear, porque o bêbado nada mais é do que o símbolo da falta da sobriedade. Perdeu a sobriedade, perdeu o equilíbrio, perdeu o domínio próprio. E aí anda tonto, já não sabe no que acreditar, não sabe como viver, não sabe qual é a vontade de Deus, não sabe como se conduzir. E alguns, eles gritam lá das profundezas das suas angústias. Como é que eu vou saber? São tantas vozes. Mas o Paulo já tinha escrito nas palavras inspiradas pelo Senhor. O apóstolo Paulo já tinha escrito, e ele disse: há muitas vozes no mundo. É preciso discernir qual a voz que está vos ensinando o caminho do bem, o caminho da sobriedade, né? Depois, essa voz que traz sobriedade, ela nunca, jamais vai vos ensinar alguma coisa que não seja justo. Então, uma das formas de discernir as vozes é se ela está falando o que é justo. Porque para que vivais sóbria, justa, ou seja, na justiça, e eis aí a fonte da ausência de paz para muitos, posto que a Escritura diz que Deus está entronizado na justiça. Deus se assenta num trono de justiça. Quando a gente diz, Deus está sentado no trono, tem gente que pensa que tem lá um cadeirão celestial, né? E tem assim uma poltrona toda enfeitada, toda desenhada. Alguém, porque humanizam Deus agigantando, né? Normalmente as pessoas veem Deus como um gigante assentado num trono lá no céu, entende? Um velhinho de cabelo branco, né? Normalmente esse desenho com cabelo, porque a gente sofre a influência das pinturas da Idade Média, então normalmente vê ele com cabelo branco, mas comprido, barba comprida, entendeu? Esse é Deus. Não, irmãos, Deus é espírito. Deus é indefinido. Deus é o ar que você respira. Ele está em cada molécula do seu corpo, em cada átomo que forma a sua célula. Deus está em todos os cantos, em todos os lugares, na graminha que vai crescendo e que os seus olhos não percebem o crescimento, mas que daqui a pouco você tem que roçá-la no seu jardim, porque ela cresceu. Deus está presente, é vida pulsante em todo canto, em todo lugar. Aleluia! É vida subatômica e é vida grande, 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 cósmica. Entende? Deus está em todos os lugares, no brilho de cada estrela. Você entende? Então ele não é um homem. Ele é a própria vida. Ele é a presença que nos anima, que nos fortalece, que nos abriga. Paulo, para defini-lo, disse: nele nós existimos e nos movemos. É muito maior do que se imagina, certo? Então, nós precisamos adquirir essa consciência, e ele se faz presente na congregação. Quando a gente se reúne em amor, em companheirismo, em intimidade, quando nos reunimos com o propósito de adorá-lo, com o propósito de ser agradecido e de aprender mais a respeito dele, ele se faz presente. Ele se faz presente através da união da nossa própria consciência. Nos conscientizamos que estamos aqui para aprender de Deus,
para ouvir de Deus, para ser instruído por Deus. E Deus, então, através dos dons que Ele dá aos homens e distribui na congregação, fala de muitas maneiras. Mas a principal de todas, Ele fala através da sabedoria que envia pelas palavras do Evangelho. Por isso, Paulo, ao escrever de Jesus, porque o Evangelho testifica de Jesus, os Evangelhos, né, testificam de Jesus, porque Jesus é o próprio Evangelho. Os Evangelhos testificam do Evangelho. Certo? Os 4 evangelhos da Bíblia, eu poderia aqui até confundir vocês um pouquinho, os 5, os 6, os 7 evangelhos da Bíblia testificam do Evangelho. Eu não vou aqui detalhar agora, mas você depois pesquise, tá? 7 evangelhos, modo, eu só leio 4 na minha Bíblia. Entende? Não, tem mais aí, é só procurar. E eu estou falando de 7 porque já ensinei para vocês que 7 é o infinito de Deus. De sorte que em cada livro da Bíblia está apresentado o Evangelho. Em cada frase, em cada texto, em cada capítulo, está apresentado o Evangelho. Está apresentado quem? Jesus Cristo. Veja como é grande o Evangelho. E o Evangelho, diz Paulo, é sabedoria de Deus e conhecimento de Deus. Veja como é valioso o Evangelho, como é grande o Evangelho, como é importante que a gente se reúna para falar do Evangelho, conversar do Evangelho e deixar Deus nos levar a limites mais profundos no Evangelho. Amém, irmãos? Então, congreguem sempre, tragam outras pessoas para congregar. Não deixe de congregar por qualquer coisa, não. Que quando você não vir, que seja uma necessidade realmente. Mas se não, congregue. E você tem a oportunidade do exercício congregacional, da prática do amor, da tolerância, da compreensão. Porque tudo que nós aprendemos que temos que ser, se manifesta nos nossos relacionamentos congregacionais. Entendeu? Então tem o irmãozinho que é chatinho, mas eu aprendo a suportá-lo. Tem o irmãozinho atrapalhadinho, né? Não está ainda convertido, está meio atrapalhado na vida, mas eu aprendo a ajudá-lo. Tem aquele outrozinho lá que só faz fofoca, e eu aprendo com ele como me comportar não fazendo fofoca. E o outro tem a oportunidade de ensiná-lo a não fazer fofoca. E tudo isso com atitude amorosa, com respeito, sem ofensa. Aqui a congregação é para o exercício do todo do Evangelho. Entendeu? E se tem alguém para ser ajudado, eu aprendo a repartir e me desapegar. Como Jesus tem nos ensinado nos últimos passos, né? Passos 92, 93, 94, no 25. Nós aprendemos bastante sobre o desapego, certo? Principalmente no passo 95, quando o Zaqueu mostra o que é conversão ao Senhor. E ele se desapega da sua riqueza e quer distribuir para os pobres. Olha só, porque tornou-se espiritual e deixou de ser materialista. Então é na congregação que a gente vai aprender a ajudar e a ser ajudado. Porque também ser ajudado é um aprendizado. Tem gente que só fica quase morto em casa e não pede ajuda. Não pede socorro. Tem gente que aprendeu misticamente que Deus tem que falar tudo. Não é verdade? Não, Deus sabe o que eu estou passando, Ele usa o irmão lá. Às vezes Ele não usa. Entendeu? Às vezes Ele quer que a gente se comunique com o outro e diga, olha, pode me ajudar? Tu é meu irmão. Me ajuda. Eu gosto do texto de Eliseu, quando a sunamita perdeu o seu filho e ela sai de casa
para ir pedir ajuda para o Eliseu. De longe o Eliseu vê ela vindo e ele tem um discernimento pelo semblante, pela postura, pela conduta dela. Entendeu? Ele tem um discernimento. E ele disse para o seu moço, corre lá e vê o que está acontecendo com essa mulher. Porque eu vejo que ela está com problemas. Pergunta lá para ela o que está havendo. Entendeu? Ah, e ele acrescenta, ela tem problemas e o Senhor não me revelou. O Senhor não me revelou. Ele era o profeta que tinha várias visões. Mas naquele dia o Senhor não revelou para ele. Sabe por quê? Às vezes Deus quer que nós praticamos a humildade de pedir oração por nós mesmos, a humildade de pedirmos ajuda para nós, para a nossa família, entendeu? Porque tem gente que está pronto para ajudar, mas não está pronto para pedir ajuda. E eu já vi pessoas se arrebentar. Talvez eu esteja falando aqui hoje à noite para muitas pessoas que estão em casa também. Quem sabe você, meu amigo, minha amiga que está em casa, nos assistindo através das redes sociais. Você, quem sabe, tem ficado como Elias numa caverna, na expectativa de que, se Deus conhece você e sabe tudo a respeito de você, Ele vai mandar alguém para te socorrer. Mas talvez Deus queira te ensinar que você precisa pedir ajuda. Deus quer que você aprenda. Tiago escreve disso. Ele diz, comunicai com os santos nas vossas necessidades ou nas suas necessidades. Comunicai com os santos. Conversem uns com os outros. Abram o coração uns para os outros. E o Tiago vai bem mais longe. Ele diz, confessai vossas culpas uns aos outros. Confesse vossas fraquezas, vossos tropeços, vossos erros, uns para os outros. E orai. Orai uns pelos outros, para que sareis. Você está vendo que tem coisa que não é para Deus? Tem coisa que Deus quer que se realize através das mãos de seus servos. Tem irmão orando para ser útil, irmã orando para ser útil na sua vida. São pessoas que querem ser úteis. E aí o irmão fica encolhido, não pede ajuda, não pede oração, não pede consolação, não pede orientação. E aquele que quer ser útil está ali, Deus, envia alguém que precise de ajuda, eu quero ajudar. Ah, mas o orgulho, a soberba, entende? Não deixa eu pedir ajuda, não deixa eu pedir oração, não deixa eu pedir conselho. Você entende como Deus às vezes trabalha de um jeito para nos levar à condição mais nobre de um cristão? A humildade. A humildade. Entendeu? Até Jesus conversou de suas dificuldades. Um dia ele olhou para os seus discípulos apóstolos e disse, hoje a coisa não está fácil. A minha alma está cheia de tristeza. Jesus, a minha alma está cheia de tristeza até o momento de eu morrer. Ora, se Jesus precisou desabafar, precisou abrir o coração, precisou expor os seus sentimentos, por que que às vezes nós ficamos guardando e guardando e guardando ao ponto de quase infartar de tanta angústia e não queremos abrir a boca para conversar com um irmão, com uma irmã, com um amigo? Você entende? Tem coisa que Deus só vai fazer através do outro. Você sabia?
Tem coisa que Deus só vai fazer através do outro, da imposição de mão, do abraço, da palavra que vai fluir com unção. Louvado seja o nome do Senhor. Esta semana eu ganhei um presente. Ganhei um presente de um amigo que não via perspectiva, estava triste, mas que resolveu abrir o coração. E abriu o coração e deu-me a oportunidade de ministrar para ele palavras de Deus. E ele então ele encontrou energia. Não tinha mais energia, mas encontrou energia. Brilhou uma luzinha e ele começou a ver a vida de outro jeito. E como gratidão ele me mandou um presente. Está lá em casa o presente. Foi uma gratidão dele. Ele quis me agradar, quis demonstrar a sua alegria, a sua gratidão. Eu fiquei tão feliz, não por causa do presente, mas pelo que ocorreu com ele. Eu fiquei feliz por ele. Você entende? Ele me deu a oportunidade de exercer o meu ministério. E como resultado, ele foi abençoado. É disto que estou falando hoje à noite. Congregue e abençoe. E quando precisar de bênção, peça a bênção. E Deus nos honrará com saúde, com ânimo, com consolação, com energização. Se nós fosse falar numa igreja pentecostal, ia dizer, com poder de Deus. Poder de Deus é energia, é fé. Aleluia! É ousadia, é coragem, é fidelidade. Isso é poder de Deus. Você entende? Por isso nós estamos aqui hoje à noite, para aprender destas verdades. Amém? Dito isto, vamos ao passo de número 96 com Jesus. Eu estava meditando sobre este passo, o passo de número 96, hoje à tarde, meditava, refletia, orava, né? Meu coração desejoso de me alimentar dessa palavra. Eu já disse que o Evangelho veio a mim, o Evangelho é para mim, e o que eu levo para vocês é aquilo que eu já experimentei em mim mesmo. Porque não seria nada legal eu levar para vocês uma bênção e eu não usufruir da bênção. Né? No Antigo Testamento, o Paulo escreveu, explicando sobre o Antigo Testamento, e ele disse assim, aquele que ministra no altar, ele é o primeiro a se beneficiar do altar. Aquele que ministra as coisas de Deus é o primeiro a usufruir das coisas de Deus. O que põe, lá no Antigo Testamento, o que colocava a carne sobre o altar, ele tinha uma porção da carne autorizada por Deus para ele tirar para ele. Então ele saboreava do próprio sacrifício que oferecia. Ora, o Evangelho é exatamente isso. O Evangelho precisa primeiro ser saboreado por mim. E depois, então, eu reparto ele com quem quer ouvir. Porque não há lógica se o Evangelho que prego não é o Evangelho que vivo. Não teria sentido algum ensinar vocês a viver em paz e eu viver atribulado. Ensinar vocês a ter uma vida justa e eu ser injusto. Não faria sentido. E não faz sentido. Por isso eu descobri que o Evangelho é primeiro para mim. O Evangelho é para mim. E eu pedi para o Samuel, que me ajudou com esse quadro, colocar lá, entende? No nosso slogan Amigos de Jesus, ele coloca lá, o Evangelho é para mim. Então o Evangelho primeiro vem a mim, eu usufruo dele, eu gosto do Evangelho. O Evangelho é magnífico, é extraordinário, é poderoso.
para salvar as nossas almas. E uma vez experimentado, aí sim, eu sou constrangido pelo que o Evangelho faz em mim. Porque o que o Evangelho faz em mim? Antes de qualquer coisa, o Evangelho me enche de amor. Eu sou amado por Deus. Aleluia! E uma vez amado por Deus, eu sou constrangido por este amor a amar os meus irmãos. Glórias ao Senhor. E uma vez que amam os meus irmãos, já não tem aquele qualificativo do egoísmo, ou a característica egoística de guardar para mim o que é bom. Não, no Evangelho eu aprendo que se é bom para mim, eu devo repartir com os outros. No mundo egoísta, tudo que é bom para você, você esconde, você guarda, você entesoura, você acumula e fica para você. Mas no mundo do reino, ou melhor, no reino de Deus, as coisas mudam. E na pregação do Evangelho, o que é bom, eu devo repartir, eu devo dar. Não foi isso que Cristo veio fazer? Não trouxe ele salvação do Pai para nós, não trouxe o amor do Pai para nós, não trouxe livramento para nós, não trouxe tudo de bom, como está escrito, toda dádiva e todo dom perfeito desce do alto, vindo do Pai das luzes. Oh, aleluia! Tudo que é bom Jesus trouxe para nós. Glória a Deus! E depois ele diz assim, vocês receberam gratuitamente, estão gostando? Vocês gostam do que eu trouxe para vocês? Vocês gostam da salvação? Vocês gostam do meu amor? Vocês gostam de receber as minhas misericórdias? Vocês gostam do meu perdão? Vocês gostam de tudo que eu faço para vocês? Então agora, como de graça, eu dei para vocês todas estas coisas. Gratuitamente vocês repartam com os vossos irmãos. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. De graça recebeste, de graça dai. Glória a Deus. Aonde houver um pregador cobrando, corra dele, que ele não está obedecendo Jesus. Aonde houver cobrança na pregação do Evangelho, corra, que ali tem alguma coisa errada. Porque o mestre dos mestres diz, de graça você receber. Quanto é que tu pagou, Paulo? Nem um centavo. Quanto é que tu pagou, Pedro? Nada. Quanto é que tu pagou, Tiago? Nada. Até o Judas. Quanto é que tu pagou, Judas? Nada, eu não paguei nada. Então quer saber? Todos vocês que nada pagaram, para receber todas as dádivas que Deus está dando, distribuam gratuitamente, porque isto é um ato de amor. Aleluia! Esse é o segredo de ser um evangélico de verdade, um católico autêntico. Ah, meu Deus! Agora assustei alguns, né? Um protestante autêntico, esse é o segredo. Que católico fala de universalidade, ser católico é ser universal. Então, no sentido da fé em Jesus, temos uma fé universal, somos católicos. No sentido de termos fé a partir do que o Evangelho faz em nós, somos evangélicos. Porque nós seguimos o Evangelho. No sentido de protestante, nós protestamos contra toda a prática errada que quer se infiltrar dentro da igreja de Deus. Então somos protestantes também. E podemos ser qualquer outra coisa que alguém traga para nós. Qualquer outra coisa, eu só estou usando 3 aqui. Mas pega qualquer outra coisa aí. Mas, irmão Adilson, tem coisa que não dá para nós. Dá sim. Irmão Adilson, macumbeiro nós não podemos ser. Podemos sim. Ah, irmão Deus, não, agora o irmão endoidou de vez. Não, eu vou explicar.
o que é ser macumbeiro. O que é macumba? É um instrumento musical. Macumbeiro é o que toca macumba. Então não é o que vocês pensaram. Entendeu? E qualquer um pode vir aqui tocar macumba ali, o instrumento africano, entendeu? Que é tocado. Que nós conhecemos macumba como uma coisa mística. Não é verdade? Mas eu estou desmistificando. Então, nós podemos ser qualquer coisa, desde que haja verdade em nós, que sejamos filhos da luz, filhos da verdade, que não haja em nós nenhuma mentira, nenhuma hipocrisia. Desde que os nossos olhos, os olhos do nosso entendimento estejam abertos e nós saibamos do que estamos falando. Porque uma das coisas que derruba a maioria dos crentes, e eu estou aqui botando entre aspas aqui, o crente, porque crente, a maioria fala do que não sabe, entende? Critica o que não entende, não estuda, é folgado, a maioria dos crentes, e querem discutir dos assuntos, falando do que não sabe. Entendeu? Ora, amados, nós somos chamados para ser cristãos. Muito além de ser crente, somos chamados para uma vida de fé, não de crença. Porque a vida de crença é passível de dúvida. Mas a vida de fé, nela não cabe dúvida. Fé se coloca com coragem, com confiança e com fidelidade. Tanto que a vida de fé, ela só se dá no espírito. A vida de crença pode se dar no fingimento da religião, no fingimento dos rituais religiosos. Quanta gente crente, crente em Maria, crente em Pedro, crente em João, crente em André, crente em Tiago, crente em tudo quanto é coisa. Vão na igreja, sai da igreja, mas não mudam de vida. Crença não muda a vida de ninguém. Mas a fé em Deus, que se manifesta como fruto do Espírito, essa sim transforma o indivíduo e traz para o indivíduo a responsabilidade de andar como seu mestre andou, de viver como seu mestre viveu. Aqui está o segredo. Vida de fé. Oh, glória a Deus. Como é que Deus não diz assim, o meu crente andará na sua crença? Você já leu isso na Bíblia? Não, você não vai ler. Mas agora olha aqui. O meu justo viverá por fé. Olha só, o meu justo viverá por fé, porque a justiça é adquirida pela fé. Minha confiança no que Jesus ensina, minha confiança no que ele fala, me faz ganhar o status de justo na presença de Deus. Não justo pela justiça própria, mas justo pela sua fidelidade a Deus, por confiar naquele que tudo pode. Então ele imputa como justiça a fé. E aí surge o justo. É primeiro a fé e depois o justo. Que coisa maravilhosa, que coisa linda. Eu estou vos falando isso aqui porque o texto de hoje, que trata do cego Bartimeu, a cura do cego Bartimeu, eu fiquei refletindo, como eu disse essa tarde, orando a Deus e buscando entender algumas coisas. A primeira coisa que me fez questionar foi por que esse texto está aqui no Evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas. Porque esse é um texto que está nos 3 evangelhos. E por que é tão importante esse relato histórico bíblico?
E uma das coisas que me chamou a atenção, primeira, esse texto está aqui para mostrar que Jesus foi o Filho de Deus enviado à Terra. Primeira coisa, quem dá essa palavra e escreve sobre isso é João. João disse, olha, muitos outros milagres foram realizados por Jesus, e aí ele usa uma hipérbole. Ele faz uma coisa gigantesca do que ele está falando. E nessa hipérbole ele diz, eu cuido ainda que nem no mundo inteiro fosse possível guardar os livros que se escrevesse a respeito de Jesus. Ele disse, se fosse escrever tudo que Jesus fez, tudo que Jesus falou, tudo que ele realizou, ele disse, o mundo não caberia os livros. Ele disse, Jesus é tão grande, é um espírito tão elevado, Jesus estava tão cheio do divino, sobre ele habitou os 7 Espíritos de Deus. Você entende já o número 7? Sobre ele habitou a plenitude da divindade, e aí o infinito agiu sobre o homem finito, Jesus de Nazaré. O Cristo inundou ele, a unção do Todo-Poderoso dominou. Ele estava na plenitude do divino, enquanto em sua condição humana. Olha que coisa tremenda. Então, o João diz, olha, o que está escrito a respeito de sinais, de feitos, de realizações, não é uma amostragem para nos causar admiração. Não. Na verdade, são sinais. Os milagres realizados por Jesus são sinais e são manifestações e revelações de como é Deus, como age Deus, o que ele faz, o que ele pode fazer. Tudo que está escrito aqui tem por finalidade revelar a ação de Deus, a ação do divino sobre os seres humanos. Para quem Deus dá atenção, tem muita coisa para colher num texto. Para quem que ele para? Lembram que no passo 95, Jesus foi à casa de um homem rico. Ele foi lá se hospedar na casa de um homem rico. Agora, o Evangelho nos traz que ele vai atender um homem pobre. Muito pobre, que vivia na mendigância. Olha só, que coisa tremenda. Há uma dualidade aqui, né? Um contraposto, um antagonismo. Um dia ele está na casa do rico, no outro dia ele está na beira da rua atendendo um pobrezinho. Esse é Jesus, e nele se manifesta o nosso Deus. Deus é para todos. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é para todos. Não importa quem seja. Olha que coisa tremenda. Olha, saindo de Jericó, uma grande multidão o seguiu a Jesus. Estava sentado na beira do caminho, mendigando, o cego Bartimeu. Filho, Timeu, entendeu? Filho de Timeu. A palavra aqui, Bartimeu, ela é um tanto confusa quando se vai estudar o nome de Bartimeu. Porque quando se fala de filho de Timeu, pode-se estar falando, no grego, de o filho de alguém generoso, bondoso, entendeu? Ou pode-se ir às línguas semitas e ter uma outra tradução totalmente complexa. Não vem o caso aqui. Até poderíamos detalhar aqui, mas pode ser também filho do impuro. Depende de que língua nós vamos partir para fazer o exame.
Entendeu? Se nós partir pelo grego, nós vamos ter piedoso, generoso. Se nós formos partir pelo hebraico ou por algumas línguas siríacas, nós vamos ter o filho da impureza. Tanto faz. Se nós quisermos usar o Zaqueu como contraponto aqui, nós vamos encontrar no nome Zaqueu uma beleza de nome. E no nome Bartimeu, algo feio. Isso me faz refletir, porque eu de novo encontro Deus dentro de dois extremos. Olha só, Deus é do rico e é do pobre. Deus é do puro e do impuro. Deus é do negro e do branco. Ele é do vermelho e do amarelo. Você entendeu? Deus é de todos, é para todos. Não há limite para Deus. Onde houver um grito de socorro e uma alma gemendo por salvação e livramento, Deus se fará presente. Eu iniciei essa noite falando de muitas vozes. Esse texto aqui também apresenta várias vozes. Mas destaque-se aqui a voz dos que têm opinião própria e atribui ao outro as suas opiniões, ou seja, atribui ao outro coisas que o outro não é. Por exemplo, dentro do texto que nós vamos ler, vai nos informar que alguns da multidão diziam para o Bartimeu, não grita, como se pudesse mandar nele. E tem os autoritários na vida, né? Gente que chega para a gente e diz, não faz isso. A gente nem pediu opinião. Tem sogra que diz para a nora, não muda o fogão de lugar. Mas o fogão é da nora. A metida tem que ir lá dizer para ela não mexer. Você entende? Tem sogro que olha pro genro e diz, não trabalha nesse serviço, mas o cara gosta daquele serviço. O sogro não tem que se meter. Tem amigos que se metem na vida da gente e vão dando opinião quando a gente não pediu. São nossos amigos, nós os amamos, mas como são metidos? Entendeu? Você vai pintar a casa de roxo e o sujeito acha que você tem que pintar de branco. Porque o branco é mais bonito, mas é na opinião dele. Você entende? E isto é uma forma de se intrometer em coisas que não lhe pertencem. Agora tem os que vão, além disso, tem os que falam de outro, o que o outro não autorizou falar. Olha, eu acho que o Pafúncio não gosta que você faça isso aí. O Pafúncio não disse nada para ele, não disse uma palavra para ele. E ele está falando em nome do Pafúncio, coisa que o Pafúncio não disse. Você está me entendendo? Vamos adiante aqui. Ouvindo os passos da multidão, o Bartimeu, filho de Timeu, perguntou o que estava acontecendo em Jericó. Vocês lembram que semana passada nós vimos, ou domingo, né, nós vimos, que tinha grande barulho lá, em Jericó. E agora o Bartimeu, que se assenta lá na beira da rua, está ouvindo essa barulheira toda. Ele é cego, mas não é surdo. Não é verdade? Então ele está ouvindo aquela barulheira toda e ele pergunta, o que está acontecendo? Ei, alguém fala alguma coisa, que barulho é esse? Que muvuca é essa em Jericó? E informaram-no que Jesus, o Nazareno, estava passando. Quando ele percebeu, ou seja, quando caiu a ficha, que era Jesus que passava, o cego começou a gritar. E o que ele gritava? Ele gritava palavras que estimulavam a sua fé, pois eram palavras que estavam estribadas nas profecias. Pois disseram para ele,
É Jesus de Nazaré que está passando. E como é que ele grita? Ele não grita Jesus Nazareno. Ele grita Jesus, filho de Davi. Tem compaixão de mim. Olha que coisa interessante, a informação que ele recebe é que é Jesus Nazareno. Mas o que tem no coração dele é, não, esse é o Messias. Esse aí é o prometido das nações. Esse aí é aquele que falou Isaías. É aquilo que eu ouvi várias vezes, que ele viria. Eu tenho ouvido que ele ultimamente tem ajudado muita gente. É o representante de Deus na terra. É o divino andando entre os homens. E ele começa a gritar. Não chamando Jesus Nazareno, mas chamando Jesus, filho de Davi. O prometido, aleluia, o Messias. E ele grita com toda a convicção. E muitos na multidão, então, que estavam ali na frente dele, repreendiam. Ô, rapaz, se cale, você está fazendo muita muvuca aqui, está gritando muito. Olha só. Tem gente que não quer que você aprenda. Tem gente que diz que você está ficando doido de vir nos amigos de Jesus. Tem gente que diz que você está perdendo seu tempo. Tem gente até que diz que aqui tem um impostor pregando a palavra para ti. Tem gente que diz que as coisas não são bem assim. E eu quero ir mais longe. Tem gente que fala isso lá fora. E tem gente que fala isso aqui dentro. Tem gente aqui de dentro que fala mal do que estamos fazendo. Os que diziam para o cego, cale-se, eles estavam lá. Estavam junto da multidão. Estavam juntos, estavam caminhando ali na muvuca da multidão. Mas cala essa boca, cego, cala. Para de gritar. E ele cada vez gritava mais alto. Lição. Eu, como disse, meditei sobre o texto. E eu percebi uma coisa. Eu tenho que escolher quem eu ouço. Eu tenho que escolher em quem eu quero confiar. Entendeu? Eu tenho que fazer uma escolha para evoluir. Eu preciso saber em quem eu vou confiar para dar ouvidos. Porque vão ter palavras de tudo quanto é tipo. Esse moço, Senhor, filho de Timeu, ele me chama a atenção porque, primeiro, ele ouve a voz da profecia. Ele ouve as escrituras. Ele ouve o que disse Isaías, ele ouve o que disseram os outros profetas. Ele ouve o que diz os salmos. Ele ouve o que Deus prometeu a Abraão. Ele ouviu as profecias. Você entende? Quando outras vozes atravessaram, mas não eram compatíveis com a profecia. A voz que mandava ele silenciar, a voz que dizia para ele não gritar, ele não atendeu. Nós precisamos saber qual voz tem autoridade sobre nós, irmãos. Senão nós vamos ficar iludidos e vai ficar complicado para servir a Deus. Então, primeiro, eu vou estribar. Jesus já falou, depois ele ensinou. O próprio Cristo ensinou. Aquele que estiver na rocha, não cai. O que ouve as minhas palavras e as pratica, disse Jesus, é como o homem prudente que construiu sobre a rocha. Vieram os ventos, vieram as chuvas, correram os rios, bateram com ímpeto naquela casa, mas ela não caiu, porque estava firmada na rocha.
esse filho de Timeu firmou-se na rocha, estribou a sua fé na palavra de Deus. Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, gritava ele ainda mais alto. Mandava ele calar, ele gritava mais. Ele estava na contramão do sistema. Ele estava na contramão de toda aquela visão materialista daquela gente. Ele estava no espírito. Você entende? Ele era repreendido por sua tentativa de melhorar, de ter cura. Ele queria melhorar de vida e era questionado e repreendido por querer melhorar de vida. Nunca questionaram vocês? Vocês estão querendo melhorar, vocês estão querendo evoluir, vocês estão querendo aprender cada vez mais. Não faltam vozes em volta, né? E lá com aquele rebelde lá, nunca falaram assim para ti? Ei, quem? Adilson Mianes, vocês estão doidos, é? Vocês estão doidos? Quem quer sair das trevas para a luz encontra oposição, encontra Satã, encontra diabolos, encontra adversário. Quem quer evoluir, sair das trevas e vir para a luz, vai encontrar oposição. Veja que quando queremos melhorar, evoluir, muitos vão querer nos calar, desestimular. Muitas adversidades virão. Toda vez que nós vamos conseguir uma consciência evolutiva, nós vamos ter contrariedades. Vão se voltar contra nós. Aconteceu com o Bartimeu. O Bartimeu queria enxergar ilustrativamente, tipologicamente. Ele queria o que nós queremos. Eu quero ver Jesus. Eu quero enxergar, eu quero ter luz. Eu não quero andar mais nas escuras. Eu não quero andar na ignorância. Eu não quero viver, entende, no que me disseram. Eu quero aprender verdades. Eu preciso evoluir, eu preciso crescer. Eu preciso expandir minha consciência. E tipologicamente o Bartimeu está fazendo exatamente isso. Ele vivia em treva. E ele precisava adquirir visão. Olha só. Jesus, detendo-se ou parando, mandou que lhe trouxessem. E disse, Jesus está observando tudo. Jesus está ali com, vamos usar uma linguagem moderna, um radar ligado. Está conectado em todos os sentimentos no entorno. Em todas as vozes que ecoam sem hipocrisia, em todas as verdades expressadas, quer por gritos ou por sentimento, ou até por um toque nele. Jesus está situado no seu ambiente, coisa que a maioria de nós não faz. Quantas coisas passam desapercebido em torno de nós? Por quê? Por causa da correria da vida, por causa... A nossa sensibilidade está totalmente comprometida. Às vezes somos insensíveis, até com os mais carentes, que está ali diante de nós, até com o enfermo, até com a dor psicológica de um irmão. Eu já vi pregador dizer, ou líderes religiosos dizerem para pessoas depressivas, que a depressão é coisa da cabeça delas. Você sabe o que é isso? Insensibilidade. O indivíduo nunca passou por uma depressão e ele acha então que depressão não é doença. Deus ajuda que ele nunca caia numa. Entendeu? Porque só sabe quem sente. Como também eu já cheguei em quartos de depressivos que estavam em extrema agonia, em profunda treva interior, querendo que, para alívio da sua própria alma, querendo tirar a própria vida, já à beira do suicídio. Como conhecemos pessoas, o Osmar esteve comigo lá na Thalita,
que tentou mesmo o suicídio. Acabou tendo a mão atrofiada quando cortou, na tentativa de cortar o pulso, cortou até os nervos, os tendões. Aí vem me dizer que essa pessoa, não, isso é coisa, não é nada, não é nada, reage. Irmão, se tu calar a boca é melhor. Não sabe o que vai dizer, não diga nada. Não sabe o que falar, não manda o cego calar a boca. Você entende? Se você não está preparado, se não tem um dom de Deus para lidar com essas coisas que tratam de sensibilidades psíquicas e espirituais, se você não tem esse dom, não se meta a fazer. Se você não consegue ajudar o cego a se levantar, não empurre ele para baixo. Se você não consegue dar vista para o cego, não mande ele calar a boca, porque é o único instrumento que ele tem para se aproximar de Jesus, é gritar. Você entende? Quando um indivíduo, dentro de um desconforto psicológico, mergulha em um estado depressivo, e como já está dizendo, depressão, ele está descendo, 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 e essa descida é interior, depressão. Foi para baixo, ó. E ele está lá se escondendo dentro de si, porque não tem energia, não tem ânimo, não tem forças para sair dessa situação. Ele vai se escondendo. Você precisa estar disposto a descer na escuridão dele, para poder arrancá-lo de lá. E se você não tem essa disposição, não vai para lá com historinha, dizendo, não, você tem que reagir. Ele quer reagir, mas não tem força. Diga para o desmaiado, levante, fique em pé, eu vou te botar em pé. E ele vai cair de novo, ele está desmaiado. Só se pode colocar em pé depois de tirá-lo do desmaio. Depois de conseguir fazer ele respirar novamente, em condições de você poder dar força para ele e levantá-lo, para daqui a pouco ele começar a reagir. Interiormente é assim também. Mas pessoas que às vezes querem ser bambambãs, não entendem nada, não têm discernimento, são insensíveis, e ao invés de ajudar, mandam calar a boca. Mas Jesus é sensível. Jesus é sensível. Jesus sente o pulsar de cada coração. Oh, aleluia! Na divina revelação do Todo-Poderoso, Ele é capaz de, através da palavra da ciência, conhecer o que pensamos. Louvado seja o nome do Senhor. E através da profecia, Ele edifica, Ele consola, e Ele admoesta, ensina, exorta para o bem. Você entende? Cada dom do Espírito Santo atuou, manifestou-se através de Jesus. Cada dom do Espírito Santo, todos. A palavra da sabedoria, a palavra da ciência, o discernimento de espíritos, a profecia, o dom da fé, e vai por aí, os dons de curar, e vai por aí afora. Cada um deles foi manifestado através de Jesus. Então Jesus, sensível, ouve o clamor entre os clamores. Ouve o necessitado entre a multidão. E ele diz, chame-o. Chamaram o cego, dizendo-lhe, coragem. Aí chegou outra voz. Agora chega alguém obedecendo Jesus. Quem obedece Jesus dá coragem para o outro. Não é verdade? Quem está atuando em nome de Jesus, muda tudo. Porque foi Jesus. Chamem ele. Alguém obedeceu e foi lá. Olha a palavra de quem obedece Jesus. Coragem. Coragem. Jesus te chama. Levanta-te, vai ajudando já o sujeito a se levantar. Levanta-te, ele te chama. O cego
deixa a capa que era símbolo da sua cegueira, como é a bengala de hoje em dia. Se fosse hoje, ele deixava a bengala. Ele já saiu sabendo que ia ver. A sua fé já dizia para ele, é aquilo que Jesus ensina em Marcos. Se pedirdes alguma coisa em oração, crede que recebeste, enquanto está orando. O cego estava gritando e crendo que já estava sendo atendido. Se pedirdes alguma coisa em oração, crede que recebeste, vírgula, e tê-lo-eis. E tê-lo-eis. Se confia, se põe fé enquanto está já pedindo, e não duvida no coração, mas pode ter certeza, você vai receber o que pediu. O cego demonstra essa atitude quando, ao ser levantado, não tenta pegar a capa, mas se desmaterializa do seu objeto de respeito pela sua cegueira. Ele já não quer mais a capa. Ele nem chegou perto de Jesus ainda, mas não quer a capa. Eu já não preciso mais disso. A latinha de dinheiro que fique ali. O chapeuzinho com as moedas que fique lá. Mas, ô cego, não vais pegar as tuas coisas? Não. Ele me chamou, eu vou a ele. Eu gritei por ele, ele me chamou e eu atendo. E oração é desejo? Desejo é oração? O desejo começa dentro. Lá dentro. Muitas orações são feitas com palavras que vêm daqui. Não valem nada. Mas a oração que afina desejo com palavras é atendida. Até então, o cego não disse o que queria. E alguns digam, mas Jesus vai perguntar o que queres? Não era óbvio? Não. Ele poderia querer multiplicação do seu dinheiro. Ele poderia querer uma ajuda para a casa de seu pai. Afinal de contas, se tem uma coisa, e aí você tem que convir comigo, se tem uma coisa que não dá para pensar, é que alguém pode dar vista a um cego? E quando Jesus pergunta o que queres que eu te faça, ele disse que eu veja. Tudo que eu quero é ver. Tudo que eu quero é enxergar, é a luz. Eu quero luz. Eu quero luz. Quando ele conecta com Cristo, ele sabe que Cristo pode tudo. Quero sair da escuridão. Eu quero o reino da luz. Eu preciso disto. Movido de compaixão. Movido de compaixão. Você sabe o que é isso? Compaixão.
Jesus tocou os seus olhos e disse: veja de novo. Ele não era cego de nascença. Ele ficou cego ao longo dos seus dias. Veja de novo. Eu curei você. É assim? Ahá. Veja de novo e vá. A sua fé. Ah, meu Deus. Vamos lá? A sua fé. Não, mas o que é fé? A sua coragem, a sua confiança e a sua fidelidade te salvou. Vocês estão entendendo? Não é eu creio, mas ele não fez nada. Eu creio, mas ele não fez nada. Já está reclamando da crença. Eu não sei porquê, irmão. Eu orei bastante, assim, fiz várias campanhas. Entende? E Jesus não fez nada. Já está reclamando de Jesus. Cadê a fidelidade? Hã? Cadê a fidelidade? Não sei, irmão, eu tenho buscado, assim tenho buscado, mas parece que quanto mais eu busco, mais ruim fica. Eu digo, oh, para trás de mim, Satanás. Entendeu? Nada disso, irmão. Vai, a tua coragem, a tua confiança, a tua fidelidade, a soma desses 3 ingredientes espirituais te salvou. Te salvou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus no caminho, glorificando a Deus. E vendo o acontecido, todo o povo celebrou com louvores a Deus. Você entendeu? Quanta coisa tem aqui. Eu fui pulando aqui porque as horas vão embora. Dá para tirar muitas e muitas lições daqui. Sua fé fez com que ele enxergasse e seguisse o caminho. A minha maior esperança é que o ensino do Evangelho, às claras, sem mistura, faça você enxergar. E que o seu enxergar, a abertura da sua consciência e o desenvolvimento do seu entendimento, a compreensão da verdade, faça você seguir Jesus pelo caminho. Que ao longo da sua vida você siga Jesus. E siga Jesus com a fé no sentido verdadeiro. A fé, vamos chamar assim, a fé original. Confiança, fidelidade e coragem. E pelo caminho, você, iluminado por Deus, seja corajoso para encarar tudo que a vida trouxer para você. Tenha coragem de enfrentar os problemas, não corra deles. Tenha coragem de se posicionar na vida. Tenha coragem de dizer quem você é. Tenha coragem de enfrentar toda e qualquer circunstância. Seja em tempo bom, seja em tempo difícil, seja corajoso. E nessa coragem, seja você confiante em tudo que faz. Que você não faça nada de forma diabólica. Mas como assim, irmão Adilson? Você já aprendeu o que é diabo. Então não faça nada na sua vida de forma diabólica. Não faça com dissensão, não faça com divisão, não faça com medo, porque tudo isso é diabo. Entendeu? Não faça as coisas com dúvida. Não. Mas com confiança. Tenha firmeza. Existem outras pessoas olhando para você. Tem pessoas que olham para você. A sua firmeza deve glorificar a Deus. A sua confiança deve ser um brilho maravilhoso
E outras pessoas devem olhar para você e dizer: poxa, que pessoa de coragem. E que pessoa cheia de confiança. Não teme a nada. O salmista demonstra essa característica quando ele diz e escreve na sua poesia, nos salmos. Ele diz: olha, eu não temerei, ainda que as águas rujam e que os montes se transportem para o meio dos mares. Olha, ainda que haja tempestade, que arranque montanhas de um lugar e bote lá no mar, formando uma ilha, eu não temerei, porque o Senhor está comigo. Aleluia! Ele é o meu ajudador, é a minha força, o meu escudo, o meu esconderijo. Deus não me deixará perecer. Aleluia! Confiança! É isso que Deus espera de nós. E por fim, seja fiel. Seja fiel. Porque não há prazer no recuo do justo. De nada vale aquele que começa e não acaba. Aquele que confia por um pouquinho de tempo e depois perde a fé. Não. Como está escrito, meu justo viverá da fé. Mas se ele recuar, a minha alma, diz o Senhor, não terá prazer nele. Não há alegria em Deus quando recuamos na nossa fidelidade. Não, seja fiel. Aconteça o que acontecer. Aprenda a perder para ganhar. Não posso perder, eu não posso perder. Perca, rapaz. Tu não confia em Deus, não? Tu nunca ouviu aquela frase dos antigos? Minha avó falava muito. Deus tem mais para dar do que o diabo para tirar. Você não entende? Confia em Deus. Espera em Deus. E o restante ele vai fazer, como diz o salmista: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Oh, coisa maravilhosa! Essa é a grande revelação, que o Senhor abra os olhos do nosso entendimento e nos dê luz suficiente para sermos corajosos, confiantes e fiéis até o fim da nossa caminhada. Queiram estar em pé. As horas voaram. Hoje é uma noite que eu conseguiria falar até a meia-noite, mas as horas passam, as horas vão embora. Obrigado, Ricardo. Nós vamos falar com Deus agora. Antes, porém, quero já aqui anunciar que... Obrigado, Ana. Que tem uma célula de jovens às 19h30 de sábado, é isto? Aqui na Casa dos Amigos, né? Eu já falei no domingo, vou repetir: os pais devem trazer os jovens, né? Ficou 14 anos acima, é isto, né? De 14 anos para cima, né? Então os pais que trouxerem seus adolescentes de 14 anos, 15, devem deixá-los e sair do ambiente, para que eles tenham o seu momento de conversação juvenil, né? E por mais que você seja uma cabecinha juvenil, mas deixa ele sozinho, deixa ali, depois você busca, tá bom? O irmão Guedes, ele pede oração pelo seu cliente, Silo? Silo está na CPI em Curitiba. Vamos orar pelo Silo, né? Oração também pela Suzana e esposo. Tiveram um acidente e estão no hospital. Estão os dois no hospital, Lourdes? Os dois? Filha da irmã Lourdes, a Suzana. Nós vamos falar com Deus aqui, né? Oração por Ana Paula Santos. A Ana Paula, ela deseja ter um bebê e tem dificuldades, né? Mas está pedindo para nós conversar com o Papai do Céu. Nós tivemos uma lição, hoje eu estava fazendo uma lição, formatando ela, né? E fala da oração de Isaac, para que Rebeca tivesse
filhos, porque ela não tinha condições de ter filhos. Vamos falar com Deus. Deus é poderoso. Ele pode tudo, né? E Jesus disse que tudo é possível ao que confia, né? A palavrinha pistes não é o que crê, não, é o que confia, certo? Ainda que você lê ali na sua Bíblia, crê, né? Mas é ao que confia. Tudo é possível ao que confia. Na verdade, ao que tem coragem, confia e tem fidelidade. É pistes. A palavra pistes, ela abrange as 3 palavras, entendeu? Então, para nós, deveria ser traduzido assim: tudo é possível ao que tem coragem, confia e é fiel. Certo? E eu creio no Senhor para todas essas coisas. Ele é maravilhoso. Vamos falar com Ele? Pai do céu, eu te louvo, te dou graças por todos os teus feitos maravilhosos, pelas palavras de teu Filho Jesus, pelos ensinamentos que temos a partir do Evangelho. Eu te louvo, meu Deus. Não há palavras para expressar a gratidão do meu coração em reconhecimento à revelação que tu nos concedes. Só tu, um Deus de amor, um Deus magnífico, maravilhoso, como o Senhor, é que pode nos ajudar da forma que nos ajuda. Só mesmo um Deus cujo nome é amor pode ser capaz de nos tratar com tanta longanimidade, com tanta paciência e misericórdia e graça, trazendo-nos ensinos tão profundos, tão maravilhosos para estimular a nossa confiança no Senhor. É assim que eu entendo, Senhor, como João escreveu. Até o nosso amor por ti é o resultado do teu amor por nós. Nós te amamos porque tu nos amaste primeiro. O Senhor é maravilhoso, o Senhor toma a iniciativa para nos ajudar. O Senhor quer mais nos ajudar do que nós imaginamos. Por isso eu te louvo, eu te agradeço por tamanha benignidade, por tamanha misericórdia e graça. A ti seja a glória para todo sempre, meu Senhor. Pai, chegamos ao final do nosso encontro, alimentados com a tua palavra, e aqui recebemos pedidos de oração, onde o nosso desejo deve se unir ao desejo da tua filha Ana Paula, que deseja tanto, Senhor, ter uma criança em seus braços, e que está tendo dificuldade para engravidar, meu Pai. Nós oramos a Ti, Tu és o Deus de toda a glória, aquele que pode todas as coisas. Eu desejo para minha irmã, Senhor, que o Senhor faça nela uma obra e que a glória do Senhor se manifeste na vida da Ana Paula e de seu esposo. Oro também pela Suzana e pelo esposo da Suzana, Senhor, para que tenham recuperação rápida deste problema que os afligiu através de um acidente. Traz saúde a eles, que o seu corpo reaja positivamente, meu Pai. Lembra-te dos feitos de tua filha e melhora a vida da tua filha, meu Senhor, e do seu esposo. Oh, eu me lembro, Senhor, quando os discípulos te pediram a favor do capitão de Cafarnaum, mostrando que ele era um homem bom para a nação israelita. A Suzana várias vezes nos auxiliou, Senhor, com recursos. Ajuda agora a tua filha, socorre ela, meu Pai, em o nome de Jesus. Eu oro, Senhor, pelo amigo do irmão Guedes, o Silo, que está lá na CTI em Curitiba. Tu, Senhor, é o Deus Todo-Poderoso, podes levantá-lo daquela cama. O Senhor pode fazer com que seu organismo reaja positivamente e ele venha a ser curado dessa enfermidade, Senhor, e saia dessa condição de cuidados intensivos para uma progressão de saúde. Pai Santo, peço também a tua bênção, a tua graça, a tua ajuda para todos os
os meus irmãos que aqui estão e para aqueles que estão nos ouvindo em casa e não tiveram como entrar em contato conosco. Abençoa cada um, Senhor, que neste momento, em desejo sincero, como Bartimeu, grita pelo Cristo, grita pela tua presença. Em o nome de Jesus, eu os deixo em tuas mãos, ó Pai. Amém.